E aí galera, aquele Gibi, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. E o vídeo de hoje é um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre vocabulário quadrinístico. Alguns inscritos aqui do canal me pediram para explicar alguns termos, daí eu acabei colocando na aba comunidade aqui no YouTube, para o pessoal citar termos que eles gostariam que fossem esclarecidos para eles, ou que de repente eles até soubessem, mas que seria interessante esclarecer para outros colecionadores. Me foi feito ali uma lista assim relativamente expressiva dessas terminologias. Eu separei algumas que eu estou trazendo aqui para esse vídeo. É um vídeo que pode ter uma segunda parte ou até uma terceira. Tudo vai depender do feedback de vocês em relação a esse próprio vídeo, tá? Então vai depender muito disso, a partir do feedback que eu tiver de vocês, tanto em relação a visualizações, como também a comentários e a questão de estar curtindo o vídeo. Isso vai gerar aí também um segundo vídeo, uma segunda parte desse vídeo e quem sabe uma terceira que de repente a gente dedica aí especificamente aos mangás. Beleza? Então vamos lá, deixa eu fazer uma tentativa de explicar alguns termos quadrinísticos, alguns termos que fazem parte desse vocabulário do leitor de quadrinhos. Eu só quero esclarecer uma coisa: a ideia aqui do vídeo não é esmiuçar termo por termo e esgotar a conversa aqui. A ideia aqui é dar uma visão geral do que vem a ser cada um desses termos, tá bem? É uma visão geral. Por isso, de repente, alguém vai dizer, ah, mas isso aí também pode ser aquilo. É uma visão geral, para você ter uma ideia geral do que são esses termos que vira e mexe a gente está usando em vídeos, que vira e mexe a gente está aí usando em conversas que envolve leitura de quadrinho. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar então. Deixa eu tentar explicar para vocês alguns termos quadrinísticos. O primeiro deles é single issue. Exatamente, single issue. Single issue é uma publicação que é dedicada a um personagem ou grupo e que tem por volta, normalmente lá nos Estados Unidos, tem por volta de 22 a 32 páginas. As publicações anuais também são consideradas single issues, e nesse caso elas têm mais que 32 páginas. Então isso quer dizer que o número de páginas de um single issue é maleável, tá? Tudo vai depender de que tipo de single issue nós estamos falando. Por exemplo, um anual terá mais páginas. Dessa forma, um single issue pode ter uma periodicidade semanal, pode ter uma periodicidade quinzenal ou ainda uma periodicidade mensal. Fato é que normalmente vai ter uma única história, com exceção dos anuais, que tem algumas histórias juntas, vai ter uma única história nessas publicações. Então, a mensal do Batman tem uma história do Batman, a mensal do Superman tem uma história do Superman, ou quinzenal ou semanal. Pouco importa. Muitas vezes eles lançam lá nos Estados Unidos, né, algumas publicações que são semanais ou mexem ali na periodicidade da publicação por causa de um arco ou alguma coisa assim, e acaba então que essa publicação acaba virando quinzenal ou semanal, mas é um single issue da mesma forma, porque vai chegar um gibi fininho ali com uma história e que vai ser observado também no single issue a questão da numeração. Então tem número 1, número 2, número 3, número 4 e por aí adiante até essa fase ser concluída e de repente zerar o número ou continuar adiante, tá bom? Então single issue será uma questão assim. Então, tirando, para se ter um exemplo, a gente pega aqui essa mensal dos Vingadores, via de regra é um gibizinho mais ou menos dessa finura, assim, porque só vai ter uma história neles, tá ok? O segundo termo que eu quero explicar para vocês é justamente o one shot. Um one shot é um single issue que tem apenas uma edição, tá bem? Então, one shot, ele só tem uma edição. Ele é um single issue porque ele vai observar também essa característica. Vai ser dedicado a um personagem ou grupo, mas só vai ter uma edição. Naquela edição, ali terminou. Pode ter 22, 30 páginas, 40, mas só vai ter aquela edição. Nós temos um exemplo de um one shot, inclusive nessa mensal aqui dos Vingadores, que é justamente o Incrível Hulk, a Última Chamada, que tem roteiro do Peter David e desenhos do Dale Canyon, que é uma história do Incrível Hulk, que está situada justamente ali logo após a morte da Beth Ross, né? Então aqui nós temos um one shot. Acabou essa história, acabou, não há uma sequência dessa publicação. Por isso o termo one shot. A próxima
o próximo termo é spin-off. O que é um spin-off? Spin-off é um título que deriva, uma publicação, aliás, uma edição que vai derivar de um determinado título, tá? De uma determinada série. Por exemplo, Gotham, o Departamento de Polícia de Gotham, e esse é o primeiro volume, No Cumprimento do Dever, é um spin-off do Batman. Tá? A vindoura e maxi-série do Rorschach, que vai ser escrita pelo Tom King, é um spin-off de Watchmen. Tá? Então, quando surge aí uma série, uma história, uma minissérie, até uma mensal, que veio de uma publicação já estabelecida, uma publicação maior, então ali nós temos justamente um spin-off daquela publicação, um derivado de, tá? Melhor assim, um derivado de. Tá? Se a gente pegasse o cinema como exemplo, tá? O Rogue One é um derivado, tá? Um spin-off de Star Wars. Tá? Aí fica talvez melhor explicado. O próximo termo é tie-in. O que é um tie-in? Tie-in são publicações ligadas a uma saga ou evento. Nesse caso, nós não temos um spin-off, mas nós temos tie-ins, que estão ligados a sagas ou eventos. Por exemplo, a gente tem a minissérie Guerras Secretas, que foi escrita pelo Jonathan Hickman, beleza? E foi desenhada pelo Esad Ribic. O que acontece? Quando essa minissérie foi publicada lá nos Estados Unidos, todas as publicações mensais pararam e eles publicaram uma série de tie-ins ligados à série. Então derivou, né, da série, estavam ligados a ele. Onde nós podemos citar, por exemplo, Futuro Imperfeito. Né? Guerras Secretas, Futuro Imperfeito. Ou seja, essa série é um tie-in dessa daqui. Tá? Mas não é igual o spin-off? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente, porque nós estamos falando não de uma publicação eventual, por exemplo, como Batman, mas nós estamos falando especificamente de um evento, tá? De um evento, de uma série, e dessa forma, tá? Ou melhor, de uma saga, né? de um evento, de uma saga, e que surgem os tie-ins. Carnificina Absoluta, tem os tie-ins dele que estão sendo publicados em encadernados. Rolou a Guerra dos Reinos, também rolou aí uma publicação paralela, né, aqui no Brasil, que contava o quê? As histórias que estavam ligadas àquilo ali, que eram o quê? No caso, os tie-ins. Quando a gente pega as Guerras Infinitas, tínhamos ali publicado dentro do encadernado a série principal e os tie-ins ligados a ela. Então, quando acaba a série, os tie-ins vão acabando juntos, ok? Minissérie. O que é uma minissérie? Minissérie é uma publicação que é chamada de série limitada. Vai ter ali um determinado número de edições e essa série então vai se encerrar. Dessa forma, alguns separam minissérie de maxi-série. Assim sendo, a minissérie tem até mais ou menos umas 6, 7 edições, e passou disso, muitas pessoas chamam de maxi-série por ser já uma série mais longa, como por exemplo o Senhor Milagre, que é uma maxi-série em 12 edições. Tá? Então tem essa questãozinha aí, tá? Mas são séries limitadas, mesmo que seja uma série limitada de 15 edições, o que vai acontecer é que alguns vão separar maxi-série de minissérie e outras pessoas vão chamar tudo de minissérie. Tá? Mas o que a gente precisa entender é que seja minissérie, seja maxi-série, é uma série que está programada para um número X de edições e acabou ali, ela termina. Ok? Seguindo então para a próxima, Graphic Novel. O que é uma Graphic Novel? Graphic Novel é uma novela gráfica. Via de regra, é uma edição com uma história completa, só que não observa o elemento do one shot. Né? É uma edição mais trabalhada, no sentido assim de ter um formato um pouquinho maior, tem todo mais um cuidado gráfico, muitas vezes por parte das editoras, porque se trata de graphic novel. Há quem diga que a graphic novel não é quadrinho, né? Por quê? Porque é uma novela gráfica, e na verdade é quadrinho, porque tem lá os quadros, tem os balão e tudo mais, então é quadrinho sim, e falar que não é um negócio meio desajeitado. Por exemplo, uma graphic novel que a gente pode citar da Marvel é Shambhala, né, do Doutor Estranho, uma graphic novel muito bacana, diga-se de passagem, que é escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhado pelo Dan Green.
Nova York, do Will Eisner, é uma graphic novel. Um Contrato com Deus é uma graphic novel. Inclusive, é um termo ali que muita gente atribui ao próprio Will Eisner, né? Embora o Contrato com Deus não seja a primeira graphic novel, né? Mas muitas vezes é o que se usa para graphic novel, o termo que se usa graphic novel a partir de um Contrato com Deus para frente, tá? Mas é uma história que é uma novela gráfica que vai estar ambientada nas mais diversas temáticas e que, via de regra, por parte das editoras, acaba recebendo um acabamento, um cuidado gráfico um pouco maior, até porque são edições aí que têm esse propósito, né? Seguindo, então, mais um detalhe, né, sobre a graphic novel. A graphic novel muitas vezes não tem amarras cronológicas, né? Ela pode ser uma história que está sendo aí feita aí com 100, 150 páginas em qualquer momento da história de um determinado personagem, por exemplo. Ou ainda, inclusive, em realidades paralelas, multiverso e por aí adiante, tá? Enfim, as possibilidades são muitas. Crossover. O que é um crossover? Crossover é quando um personagem acaba se encontrando com outro, ou melhor, ainda uma publicação se encontra com a outra. Como, por exemplo, Batman e Flash, o Bottom. Aqui nós temos um crossover entre a mensal do Batman e a mensal do Flash. Então, quando essas histórias são contadas dentro dessas duas mensais, a primeira parte está numa mensal, a segunda parte na outra, e a história completa você vai ter que ler nas duas mensais, por exemplo, nós temos aí um crossover, um encontro, né, onde os personagens se cruzam nesse sentido para que essa história ganhe força. Um crossover ele pode ser contado dentro de um mesmo universo, por exemplo, só na Marvel ou só na DC, ou ainda pode ter um crossover entre editoras, como por exemplo aconteceu algumas vezes de ter histórias da Marvel e da DC ambientadas no mesmo lugar, né? Como por exemplo Superman versus Homem-Aranha e por aí adiante, entre outras editoras que também fazem isso. Nós temos exemplos da DC com a Dark Horse e também não há muito tempo aí nos Estados Unidos foi publicado o Liga da Justiça com o Black Hammer. Tá? Então são crossovers fazem parte aí desses encontros, né? desse momento em que os personagens acabam cruzando o caminho um do outro e participando da mesma aventura. Vamos pegar aqui agora 3 termos de uma vez só. Tá? No caso, reboot, relaunch e retcon. Tá? O que é um reboot? Reboot é quando zera tudo. Tá? Aí literalmente esqueça o passado porque começou daqui para frente. E o passado se perdeu, já não vale mais nada. Por quê? Porque tudo aquilo que foi feito até então acabou. Um exemplo muito claro de reboot é o pós-crise. Quando terminou a crise nas Infinitas Terras, o universo de si foi zerado, né? Então começou ali de novo o universo de si. Então teve o Superman do John Barney, teve o Batman do Frank Miller, teve a Mulher Maravilha do George Pérez e por aí adiante. Nos 952 foi feita uma tentativa de reboot. A ideia era fazer um reboot, né? Zerar mesmo e começar dali. Mas como eles fizeram um reboot daquele tipo assim, como convém, acabou não dando lá muito certo, esse é o bem da verdade, porque daí eles não zeraram o título do Batman nem do Lanterna Verde e deram uma ajustada cronológica ali e acabou virando um negócio meio esquisito e deu no que deu, né? Acabou precisando de um renascimento de si e coisas desse tipo para tentar aí dar uma alinhada nas coisas e meio que colocar muita coisa dos 952 quem sabe no esquecimento das pessoas para tocar o barco para frente. A Marvel nunca fez reboot, tá? Embora Os Heróis Renascem foi de certa forma uma tentativa, acabou que virou uma realidade paralela, né? No final da história, porque deu errado pra caramba aquilo lá. Então o reboot é isso, esse recomeço, essa retomada, zera a vida e começa de novo. O relaunch, ele já está mais ligados a questões de zerar a revista e começar do número 1 outra vez. Por exemplo, o Incrível Hulk acaba, aí começa o Indestrutível Hulk, aí acaba, aí vira o Hulk, aí acaba, aí vira Incrível Hulk de novo. Tá? Bom, um outro exemplo, a gente tem aí a fase do Mark Waid do Demolidor, quando terminou,
começou a fase do Charlie Soule. Lá nos Estados Unidos zerou a revista, do número 1 de novo. E aí quando acabou a fase do Charlie Soule, começou a do Chip Zdarsky. E zerou a revista outra vez. Inclusive no Brasil teve um relaunch dessa publicação. Por quê? Porque quando terminou a fase publicada pela Panini do Charlie Soule, né, do Demolidor, quando começou a do Chip Zdarsky, voltou a ser número 1. Tá? Então o relaunch é isso. Tá? Zera a revista e põe o número 1 nela de novo, independentemente se vai ter reboot ou não. Tá? É só porque número 1 costuma vender bem, né? E quando às vezes muda de escritor, eles preferem começar do número 1 novamente. E o retcon é quando o pessoal faz ajustes ou mudanças. Tá? Ajustes por exemplo, atualiza um personagem. Atualiza de que maneira? Vamos supor, o personagem, sei lá, o Homem de Ferro acabou sofrendo um acidente no Vietnã. Tá? E aí, nesse acidente no Vietnã, precisou fazer a armadura do Homem de Ferro. Então, para atualizar o personagem, ele o acidente, a circunstância que ferrou com o coração dele, não aconteceu no Vietnã, aconteceu, por exemplo, no Afeganistão. Não vai mudar a origem do personagem, mas vai mudar o local. Para quê? Justamente por causa dos anos que passaram, e aí não catar, por exemplo, um personagem com 40 anos que sofreu um acidente que arrebentou com o coração dele lá no Vietnã. Então os caras empurram para frente. Tá? Poderiam pegar, por exemplo, Frank Castle e dizer assim, ó, o Frank não lutou no Vietnã, o Frank lutou na guerra do Iraque, por exemplo. Tá? Na invasão lá do Golfo e os Estados Unidos lá contra o Golfo, no Golfo. Ah, por quê? Justamente por causa da idade do personagem. Então o retcon muitas vezes tem essa característica. Quando não, o retcon também ele funciona para mexer na origem do personagem. Você pode observar isso, por exemplo, na forma com que o Donny Cates tem trabalhado com o Venom. Ele está fazendo uma série de retcons, na publicação, ajustando justamente a origem de quem? Do simbionte, para poder dar base para, por exemplo, a carnificina absoluta. Né? Então os retcons são isso. Quando a Marvel pegou, por exemplo, e acabou mexendo na história do Homem de Ferro, falando que ele era que ele era adotado, isso é um retcon. Quando foi feito, foi dito que houve interferência do Tony Stark na Bomba Gama, isso é um retcon. Quando rolou também aquela questão de que a Feiticeira Escarlate e o Pietro não eram filhos do Magneto, isso também é retcon. Tá? Então eles mexem, fazem adaptações, mexem na origem, criam um ambiente ou outro, justamente provocando ali determinadas mudanças sem rebootar o personagem. Ele pode ser uma atualização, por assim dizer, da história do mesmo, ok? E para terminar, plot. O que é um plot? Né? João, o que é plot? Vira e mexe, vocês falam do plot da história. O plot da história nada mais é do que o fio condutor da história, tá? A trama da história. Por exemplo, o plot de Carnificina Absoluta é o seguinte: o Carnificina tem por objetivo trazer o Deus Nu à Terra, e para tanto ele vai pegar e formar o Codex necessário dessa divindade para trazê-la à Terra. E esse Codex está embutido, né, nas pessoas que já tiveram contato com o simbionte. Esse é o plot da história. Quando começa a acontecer determinadas coisas na história, como por exemplo a relação do Ed Brock com o filho dele, que acha que ele é irmão dele, isso nós temos um subplot, que é o quê? Uma subtrama que está acontecendo ali. Então muitas vezes o que vai acontecer? Está rolando um arco de histórias que está trabalhando um elemento, e ali começa a aparecer algumas questões que vão andando em paralelo, que vão ser trabalhadas, por exemplo, no arco posterior. Isso é uma subtrama ou um subplot que está acontecendo dentro da história. Tá? E por fim, plot twist. O que é um plot twist? Plot twist nada mais é do que a reviravolta no enredo. Aquela hora em que você fala assim, rapaz, olha, por essa eu não esperava. Isso é um plot twist, tá? Deu aquela virada na história que te surpreendeu, deu uma mexida, você fala, eita bexiga, essa eu não esperava. Ou muitas vezes tem um plot twist, você fala assim, é brincadeira que fizeram isso, né? Precisava de fazer isso, precisava agir dessa forma, precisava ter essa ideia estapafúrdia. Isso é um plot twist.
Por exemplo, quando rola lá no Black Hammer o momento em que é mostrado o que aconteceu com eles, que mostra lá aquela câmera lá, aquela nave com eles tudo dormindo, né, e tudo que está acontecendo na fazenda era um feitiço, isso é um plot twist. Tá? Por quê? Porque aquilo que eles achavam não era, e nem a gente achava que era. Né? Então quando teve essa mudança que revelou o que realmente estava acontecendo, isso deu uma virada na história, uma virada na trama, e isso chama plot twist, beleza? Então, virada de enredo, aquela mudança, aquela coisa que muitas vezes surpreende você, é um plot twist, ok? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Deixe aí nos comentários também alguns termos que você gostaria que fosse abordado em outros vídeos, que daí eu vou anotando e vejo o que eu posso fazer. E não se esqueça de curtir esse vídeo, porque isso também conta bastante aí para dar aquela motivação para esse que vos fala, para dar continuidade a essa temática, ou seja, o nosso vocabulário quadrinístico. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.